Boa noite. Tudo bem disposto? Tudo animado? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Nesta noite, coitado, já está com Jesus. O irmão trocado. Por falar em estar com Jesus, no domingo, para além de termos os nossos batismos, temos uma surpresa. Teremos connosco o filho do pastor Leitão, um dos filhos. O pastor Daniel vai estar cá connosco e é o mais novo. É o mais novo. Não, é o mais velho. É o mais velho. O Paulo é que é o mais novo. Mateus capítulo 3, então vamos ter cá o nosso pastor Daniel. Vai ser bom, ele vai falar um bocadinho à igreja também e depois vai assistir aos batismos connosco. E pronto, vai ser bom. É bom. Vai nos honrar com a sua presença e Deus vai nos abençoar com a sua presença. Aquela que nos enche, que nos preenche, que nos abraça, não é? Por isso, se calhar, aquilo fica para... Pode ser? Exato. Mas a gente combina-se bem, não é? Está tudo, está fixe. Está tudo. Oh, meu Deus. Quando vier, vem pepitas de ouro. Ui! Nunca mais passa. Está combinado, não está? Está, sim, senhor. Já está a dormir descansado. Mateus 3, já abriram? Fica logo a seguir a Mateus 2. Vocês já sabem que eu gosto sempre de deixar assim uns silêncios para vocês pensarem um bocadinho, não é? E um bocadinho a atalho de foice aquilo que vamos falar, porque no domingo vamos ter batismos nas águas, não é? Funerais. São funerais que a gente gosta de fazer. Com convívio no fim, e almoço, convívio, vai ser bom. Espero que todos possam estar. Uma das irmãs vai fazer bacalhau com natas para toda a gente. E vamos comprar uns frangos também, para comer o bacalhau com natas da irmã. Não, há sempre alguém que não gosta muito de bacalhau com natas, então temos ali uma alternativa, umas batatas... uma salada, quem quiser trazer salada pode trazer. Ouvi dizer que vem um bolo de chocolate coberto de chocolate e um bolo de cenoura coberto de chocolate. Mais coisa, menos coisa, não é? Acho que está mais ou menos assim combinado, não é? Tudo coisas que eu não posso comer agora, mas pronto. Mais sobra, não é? Pois. Obrigado pela parte que me toca, obrigadinho. Então, eu quero... que engraçado... Quando eu vinha do trabalho para cá, eu pensei um bocadinho sobre este assunto, não nos batismos, mas nisto que eu vou falar agora, que é a obediência. Há bocadinho fizeram uma pergunta muito interessante. Essa pergunta era... Qual é a diferença entre a ordem que Deus deu a Noé e a proposta que Deus fez a Moisés? Não é? Se nós formos a analisar literalmente, é totalmente diferente. Porquê? Porque a Noé, ele disse,
faz uma arca. E a Moisés ele disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. O propósito era o mesmo. A diferença é que Deus nunca disse a Noé que a arca não era para as pessoas também. Tanto que Noé passou os 100 a 120 anos de construção da arca a alertar as pessoas, verdade ou mentira. A falar de Deus, a alertar. Não foram 120 dias, não foram 120 horas, foram 120 anos. A ser gozado, rejeitado, posto de parte, porque era o maluquinho que estava a construir aquele bisonte, aquela bisarma. Chuva. O que é isso? Nunca choveu. A gente sabe logo o que é isso. E Deus decidiu que Noé tinha que fazer aquilo, porque o pecado da iniquidade já lhe tinha chegado às narinas. E ele estava bastante irritado com o povo, com as pessoas. E mesmo assim ele esperou pacientemente que Noé construísse a arca. 120 anos. Porquê é que ele não construiu? Porquê que, se a madeira apareceu cortada e feita e preparada no dia a seguir, e os planos, porquê é que ele não edificou? Ele, que é o Todo-Poderoso. Porque o processo da construção e o processo das pessoas irem lá perguntar o que é que era aquilo faz parte do processo que se chama conhecimento. Aquelas pessoas que um dia vão chegar diante do Senhor e vão dizer: nunca ninguém me falou de ti, Ele vai-lhes dizer que elas são mentirosas e vai-lhes mostrar as vezes que passaram em frente à montra de uma certa igreja na Damaia e olharam para a montra e olharam para dentro e pura e simplesmente continuaram. Estão a entender? E obviamente que Noé foi obediente até ao fim. Mas as pessoas podiam ter entrado. Foi o Senhor que fechou a porta da arca. Porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém a fecha. E sabemos que isso está escrito, foi feito, mas está escrito em Apocalipse, capítulo 3. Ok? Agora Moisés. O povo tinha acabado de pecar. Tinha acabado de fazer uma borrada de todo tamanho. Tinham estragado tudo. Ao fim de 40 dias, nem 40 dias passou. Ao fim de uns dias, achando que o velhinho de 80 anos tinha morrido no topo do monte, mandaram fazer um bezerro de ouro. E o bezerro não devia ser pequeno. Porque nós, às vezes temos aquela mentalidade, não é por mal que eu digo isto, mas nós somos pequenos. Ok? Eram 600.000 pessoas. Ontem estavam 100.000 macaquinhos a ver o concerto do outro lá no Nós Alive. Nós? Disse bem? Ok. Era ótimos, agora é nós. 100.000, e já era uma multidão. Imagine 600.000 homens, fora mulheres e crianças e bichos. Porque os cães também são curiosos, e os gatos também. E estavam lá todos a olhar para aquilo. Diz que o povo deu os seus pendentes, deu os seus anéis, deu os seus brincos, e perceberam que eu fiz assim, não perceberam? Portanto, havia muitos que tinham este tipo de brincos. Eu não estou a criticar. Não tiram para o Deus Todo-Poderoso, mas para fazer um bezerro, toma lá, meu. Ok? E depois de Moisés descer e confrontar o povo e castigar o povo, quando ele voltou a subir, Deus disse-lhe: eu vou destruir esta malta toda, estou cansado deles, estou farto desta gente toda. Eu vou destruí-los a todos e vou fazer de ti uma grande nação. Deus estava outra vez a dizer: eu sou paciente, eu sou o Senhor. Eu espero que a tua descendência dê filhos e os seus filhos e os seus filhos, até chegar ao número que eu estabeleci. E eles vão andar aqui às voltas no deserto. Oh, meu Deus do céu! 400 anos às voltas no deserto. Ou 500, a gente não sabe.
até se tornarem uma nação conforme o número que ele estabeleceu para poder entrar na terra prometida. E o que é que Moisés respondeu? Se os vais destruir, destrói-me a mim também, porque eu sou deles e eles são meus. E juntos somos teus. E depois? O que é que tu queres que os outros pensem? Qual é a palavra que vai chegar ao Egito? Olha, tirou-os daqui para os matar no deserto. Posso ser sincero convosco. Deus está completamente a cagar para a opinião dos outros. Pode-se dizer isto que não se pode no vídeo. Cagar, fazer cocó, borrifar. Não, desculpem. Borrifar para a opinião dos outros. Mas a opinião de Moisés contava. E porquê? Porque ele era obediente. A tua opinião interessa e importa para Deus quando tu és obediente. Quando tu és sincero, íntegro, honesto, fiel. E estas coisas estavam todas juntas dentro do coração daquele velhinho de 80 anos. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Por isso, ele teve a coragem de enfrentar a Deus e dizer-lhe aquilo. Se os vais destruir, destrói-me a mim também. Agora, se porventura ser compassivo e misericordioso, lembra-te que eles são imperfeitos. E o Senhor olhou e disse: ok, vou fazer como tu estás a dizer, mas eu não vou mais com vocês. Então, se tu não fores connosco, não nos faças sair daqui. Olha, montamos arraiais aqui no sopé do Monte Horebe. Não, eu mando o meu anjo. Eu mando o meu filho no meu lugar. Ou vais tu, ou não saímos daqui. Está bem? Eu irei convosco. Isto é preciso tê-los no sítio. Mas isto só é permitido, só é possível a uma pessoa obediente. E é isto que eu quero que vocês entendam. Porque é que Jesus disse que João Batista era o maior dos profetas? Dos profetas, João Batista foi o maior que Moisés, maior que Elias, Eliseu, Daniel, maior que Jonas, maior do que todos aqueles que vocês possam mencionar, gostar e estudar. Mas o menor dos servos de Deus, debaixo do Espírito Santo do Senhor. E porquê? Porque ele batizava-os com a água, mas nunca se deixou batizar no Espírito pelo Senhor. No dia em que Jesus, ouça bem, eu se estivesse no lugar de João Batista e eu batizasse o meu primo, e os céus se abrissem e a voz do Senhor dissesse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, quem eu me comprazo, e o Espírito Santo de Deus descesse em forma corpórea, eu, João Batista, dizia: não te esqueças de mim, Senhor, eu também quero. Eu não queria continuar nas sombras, eu não queria continuar a preto e branco, eu queria passar a estar a cores. E se para isso fosse necessário parar o meu ministério e seguir Jesus, tê-lo-ia feito. Tornar-me, não me queres como teu discípulo, não faz mal, mas eu vou-te seguir porque eu sei que tu és a salvação. Ele disse-o, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele disse-o. E o que é que Jesus disse do primo? Voz do que clama no deserto. Ou seja, ele, depois de 400 anos de silêncio, houve uma quebra desse silêncio. Deus falou, mas não foi a um homem, falou a quem o quis ouvir. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por isso é que Jesus diz, ele é a voz do que clama no deserto, porque ele veio perpetuar a voz dos profetas.
E os feitos dos profetas. João Batista não curou, não libertou, não deu a vista aos cegos, não fez machados flutuarem na água, não separou as águas do Rio Jordão, não separou as águas do Mar Vermelho, mas o batismo do arrependimento, o batismo das águas naquele momento era o maior milagre do planeta na altura. Vocês estão-me a compreender? E mesmo assim o discurso dele era: ó raça de víboras, quem vos ensinou a tentar fugir da era vindoura, do castigo que há de vir? Seus malandros, filhos da mãe e do pai, senão eram coxos, coitadinhos. Então o que é que isto nos ensina? Porquê é que Mateus 3 é tão importante? Não é só por causa do batismo, é a obediência. Não é só por causa das águas, é a limpeza. Não é só porque foi mergulhado, é o renascer. É uma vida nova. Se eu mergulhar a estas águas deste batistério que está aqui e eu continuar exatamente igual, valeu zero. Zero. Vocês já repararam, eu não chamo à frente as pessoas para entregar a vida a Jesus. Eu não tenho que fazer isso. Jesus nunca o fez. Quem quiser receber a minha vida, venha aqui. Não. A multidão ia. E muitas das vezes a pessoa vai nas emoções. Chega aqui, sente-se comovido, chora, e a gente pensa: olha, está convertido. Mas depois chega lá fora, é capaz de dar 2 talos na mulher. É capaz de entrar no carro e dizer 2 palavrões. Então nós não nascemos de novo. Vocês estão a entender? Então o que é que eu prefiro? Eu prefiro levá-lo a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Também não está na Bíblia, mas é uma forma de nós abrirmos o coração ao Senhor. Mas deixar que sejam os outros a dizer assim: desde que o meu pai veio à igreja, a vida dele mudou. Não o reconheço. Aquele homem transformou-se totalmente. Pastor, aquele já não é o meu pai, aquele é outra pessoa completamente diferente e estou muito feliz. Aquela já não é a minha mãe, aquele já não é o meu filho. Vocês estão-me a compreender? É isto. E este milagre não é de badalar aqui. É um milagre que traz outros a Jesus. Se ele pode ser transformado, então eu também vou. Vocês estão-me a compreender? Então, este aqui é o verdadeiro batismo. A mudança de caráter, a mudança de vida. Jesus foi o único que não mudou porque já era puro, santo, transformado. Ele que sabia mais da palavra ali. Ele é a palavra. A palavra mora dentro dele. A palavra é a vida dele, é o respirar, é o comer dele. Eu não sei explicar. É o ADN dele, é a palavra. Ele, com 8 anos, pôs-se a discutir com os mestres. E estava a discutir com eles no templo. E os pais andavam à procura dele. E, no entanto, a resposta dele para os pais foi: o que é que foi? Parvinho, menino, ou quê? Estão a ver que eu estou a cuidar dos negócios do meu pai? O José até ficou calado, do estilo: eu não devo dinheiro a este, portanto não... Certo? Mas o que é certo é que, em menino, ele já dava baile aos outros. Imagina ele com 30 anos, humilde, deixou-se batizar pelo primo. E aqui está humildade. 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 Sem humildade somos derrotados em 3 tempos. 3 tempos. 3 tempos. Nenhum de nós é perfeito, certo? Vocês sabem isso. Menos eu, claro, obviamente. Só por dizer isto já mostrei que não o sou, não é? Mas, estou a brincar, não é? Mas, para quem não se apercebeu, estou a brincar, obviamente. Sério? Nós não somos perfeitos. Mas, no entanto, há aqui uma coisa que eu quero que vocês entendam. Se falhamos, a primeira coisa que devemos de fazer, e às vezes a gente não consegue logo,
Senhoras, quando vocês passam a ferro, que eu sei que vocês gostam muito, não é, Helena? A tua relação com o ferro de engomar. Quando tu desligas a tomada, enrolas logo o fio. Porquê? Pois é, está quente. O teu está sempre frio, não é? Pois. Não, o meu está sempre Arrumado. ligado. Pronto. É só lá chegar aqui que está muito bem. Porquê? Porquê é que eu não posso enrolar o fio? Porque está quente. A resistência leva o seu tempo a arrefecer. Mas depois de arrefecer, sabe o que acontece? Sempre. O Espírito Santo de Deus vem e diz assim: devias ter feito assim. E mexe connosco. E o que é que a gente deve fazer? Agarrar no telefone, logo, mata o bicho logo. Logo. És humilde, pedes desculpa, mesmo que a outra pessoa nem se aperceba que estás a fazer isso. Mas eu vou ficar por baixo. Deixa ficar por baixo, porque os últimos serão os primeiros. Se a outra pessoa for humilde como tu, resolve-se em 3 segundos, com 2 beijinhos, um abraço e 2 lágrimas. E um café pago. Vocês estão-me a entender? Num casamento é a mesma coisa. Homens, experimentem dizer assim: eu peço desculpa. E vocês vão experimentar uma coisa, vão ter uma experiência fantástica, que é: os braços não caem. Sério, Paulo. Eu já experimentei e estão cá. Gordinhos e tudo. Mas eu é que tenho a razão. O que é que isso me interessa? Há bocadinho ouvi uma coisa que eu gostei muito ali. Durante a oração hoje, eu ouvi alguém dizer assim: faz-nos unidos para que nunca nos zanguemos uns com os outros. Isso é ouro. Isso é diamante. E graças a Deus que a minha equipa é toda unida. O meu presbitério é todo unido. Amigos uns dos outros. Quase uma família, para não dizer que é mesmo uma família. E às vezes há um arrufo ou outro. E por que não? Às vezes, até eu chego ao carro, vejo um cabelo aqui e faço um arrufo. Mas depois passa. Ou percebeu o que eu estou a dizer? Porquê? Porque nós temos um coração humilde, temos um coração de obediência, temos um coração de integridade, de fidelidade, de temor a Deus. E isto é a presença de Jesus permanente em nós. Isto é o manifestar do batismo das águas e do Espírito Santo em nós. Gálatas 5:22 fala no fruto do Espírito e das suas 9 manifestações. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer ou não? E se nós formos a ver esta passagem, que é tão bonita, fala disto tudo, porque João Batista, o discurso dele, ele está inflamado. Ele está zangado. O homem está irritado. Porque naquele dia, até estavam a ir lá, à igreja dele, uns fulanos que ele sabia que se calhar na noite anterior tinham estado a dizer mal dele. Ou que se calhar no mês anterior fizeram queixa ao Império Romano contra ele. Para lhe tentar fechar a igreja. Que nem tinha portas. Vocês estão a perceber? E aquele discurso de um homem rude, de aspecto... Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, deixem-me só fazer este pequeno pormenor. Não, eu não vou à igreja do João Viegas. Já viu como é que ele está tão gordo? Eu não quero um pastor gordo assim. É mau testemunho. Meu rico Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que tinha gota e era muito mais gordo do que eu, e no entanto pregava para uma igreja de 10.000 pessoas sem microfone, porque na altura não havia.
aparelhagem sonora. E as pessoas estavam em silêncio a ouvi-lo. Mas ele, pronto, como era gordo, obviamente se fosse hoje, tem de ser todos magrinhos, todos esqueléticos, todos com os abdominais feitos nas grades ali da parede da vizinha, todos ali, todos, não é? Ai não, João Vieira, ele nem usa fato, nem gravata. Como se o fato e a gravata é que definissem a pessoa. A maior igreja de Espanha, há 20 anos atrás, agora não sei porque já há muito tempo não estou atualizado nesse sentido, era pastoreada por um pastor, já com os seus 70, na altura, que só tinha a 4ª classe. Que mal sabia falar espanhol, quanto mais dava mais erros ortográficos a falar, que calinadas. Parecia o Jorge Jesus a falar 88. Nunca tinha frequentado uma única escola bíblica. No entanto, tinha, na altura, 2.000 ou 3.000 pessoas na igreja. 2.000 ou 3.000, em Madrid. Em Madrid. E o pastor que ia comigo perguntou-lhe o que é que ele fazia, qual eram as tarefas dele, o que é que ele achava que era o sucesso ter uma igreja de 3.000 pessoas. E ele disse, nada. Não fazes nada? Não, não faço nada. Mas o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Bem, eu já estou reformado. Eu levanto de manhã, oro ao Senhor, tomo o meu pequeno almoço e depois sento-me na minha cadeira de baloiço. No verão está no alpendre, no inverno está diante da lareira e fico ali à espera que o Espírito Santo de Deus fale comigo sobre o que é que eu devo ministrar no domingo. E enquanto ele não falar, eu não saio dali. E olhámos um para o outro e ele perguntou-lhe, Tico, mais ele? Nada mais. Como assim nada mais? Não faço mais nada. Até e não visualizas a igreja? E ele, o que é isso? O que é que quer dizer visualizar? Não imaginas a igreja cheia? Imaginar? Não, a igreja está cheia. Vocês estão a perceber? Simplicidade, obediência, humildade e dependência total do Senhor. E quem o ouvisse pregar, ninguém diria que aquele homem só tinha a 4ª classe. Um conhecimento bíblico. Uma capacidade de elencar as coisas. Que nós ouvíamos ele a falar. A gente já nem ouvia os erros ortográficos quaisquer, sei lá. Aquilo era uma coisa de... E quando ele dizia para terminar, e nós, já, parece a Zélia, já. Então isto ensina-nos que o aspecto, a condição, a sociedade não pode nunca nos julgar. João Batista comia mel silvestre e gafanhotos na chapa. Vestia-se de peles de animais. Fazer a barba não era com ele. Portanto, aquilo devia ser lindo. E cá, penteados com risca a Cristiano Ronaldo. Não, acham? Qual banho? Anual. Ou 2, pá, como era perto do Jordão. No início da primavera e no fim do verão. E não havia sabão. Escovar os dentes, que é isso? No entanto, eles iam lá para serem batizados. E ouviam o discurso dele, arrependei-vos, raça de víboras. Até que aconteceu uma coisa fantástica, não foi? Olha aí, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu é que careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei, toda a escritura. Ok? E então ele o permitiu.
O que é que isto me mostra? Jesus nunca lhe disse que não o batizaria. Mas porquê que João Batista não foi batizado? Porque duvidou. Há uma altura em que ele manda discípulos ter com Jesus perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou temos que esperar por outro? Porquê? Porque ele foi preso. Ele foi preso, não foi por ter o som alto da igreja, não foi preso como um vídeo que mostraram esta semana de um pregador lá na praça de Times Square, em Londres, a pregar, deu o versículo bíblico e a seguir pôs-se a dizer às pessoas: arrependei-vos de suas raças de víboras. A polícia veio e prendeu. E quando o prendeu, a câmara do próprio polícia dizia, ele a falar: a Escritura está certa, eu creio no poder da Escritura, eu próprio sou cristão. Mas esse discurso de ódio vai fazer com que eles te odeiem. Ai, mas é verdade. Não, prega a Escritura, prega a palavra, deixa dar a tua opinião. Vocês estão a compreender? Eu aprendi muito novinho, que nós, os pregadores, não podemos fazer filhos e mulheres alheias. Eu não estou a falar de sexo. Então eu aprendi muito novinho mesmo, que se eu for convidado para pregar numa outra igreja, eu não vou lá fazer doutrina, porque se eu vou lá fazer doutrina, provavelmente o pastor da igreja vai ficar em xeque. Então o que é que eu vou lá pregar? As Escrituras, o amor de Deus. Quão grande Deus é. Eu não vou para lá ensinar estas verdades que eu vos ensino aqui, porque senão a maior parte deles, dos pastores, põem-me na rua. Eu mesmo assim já não tenho muitos convites, porque não gostam da minha pregação. Têm medo que eu vá para lá com o pau. Aquele pau que eu tenho no carro. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Assim como, se eu for fazer uma campanha na rua, vamos imaginar que nós agora íamos para a rua fazer uma campanha. Ok? Levávamos os músicos, o louvor, e cantávamos uns hinos e a seguir eu começava a pregar o Evangelho. João 1,12, mas a todos quantos creram nele, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E as pessoas ouvem este versículo e dizem: estão a ouvir? Não creres, vais para o inferno. As pessoas vão virar as costas e vão-se embora. Porque ninguém apanha moscas com vinagre. Estão a perceber o que eu estou a dizer, então? E depois, este pregador foi preso. Ele foi preso porque ele tem que escolher bem o que é que vai falar. E ainda para mais nos dias de hoje, que as pessoas contestam tudo. Tudo é discurso de ódio, tudo é discurso de raiva. Não é. Só que esse tipo de palavra, esse tipo de confronto tem que ser aqui. Não lá fora. Lá fora vamos buscá-los com o amor. Depois cá dentro a gente dá-lhes a disciplina e o discipulado. Exatamente. Quem é que me está a entender? Jesus nunca disse que não ia batizá-lo. Ele é que duvidou, ele é que não creu, ele é que não soube esperar. E, no entanto, quando Jesus soube da morte dele, honrou-o. Ainda assim o honrou. O que é que vocês acham que ele era? O caniço? Não, ele é a voz do que fala e prega no deserto. Vocês pensam que ninguém o ouve, mas a voz dele vai ecoar até ao final dos tempos. Hoje damos razão a João Batista. Hoje dizemos que ele foi mesmo o maior dos profetas do Antigo Testamento. Ninguém foi tão grande como ele. Não é impressionante? E ele não arrancou portas de cidades. Ele não matou leões aos murros, nem 100 filisteus com uma queixada de burro. Nem derrotou um exército de 100.000 filisteus com 300 fulanos sem uma única espada. Só com uma vasilha e com, como é que se chama? Com uma tocha acesa. Também não foi enfrentar o gigante com uma funda e 3 pedras. Ou 5, eram 5, desculpem. Grandes homens, fizeram grandes coisas, tremendas.
Sim, irmãos, coisas fantásticas. Até eu esta semana falei a alguém sobre Jonas. Eu expliquei porque que ele é tão desprezado e menosprezado, e expliquei esta semana a uma pessoa porque que foi mesmo tão importante aquela passagem, que parece totalmente surreal. Irmãos, não se esqueçam, há duas formas de interpretar a situação de Jonas, que é, ele esteve dentro da barriga do peixe, fez o inventário ao estômago do bicho, e ao fim do terceiro dia foi vomitado na praia. Ou ele morreu dentro do peixe, e o seu espírito orou mesmo do Sheol, do inferno. E o Senhor foi lá buscá-lo, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E ele já todo derretido, todo branco, dos ácidos do bicho, que ele já devia estar a chegar à tripa, foi vomitado na praia, mesmo em frente à cidade de Nínive. Portanto, quando ele entrou dentro da cidade, parecia um fantasma, a cheirar mal, com a pele assim a desfazer-se, aquela pele exterior, lindo, maravilhoso, com umas vestes. Ui! Que é isso que tens na cabeça? É uma coroa? Não, é um bocado da tripa do bicho. E começou... Qual foi o discurso de Jonas em Nínive? Arrependei-vos! Eis que o Senhor vem com a sua ira. Em 3 dias, se ninguém se arrepender, o Senhor destruirá a cidade. E continuou, diz que a cidade era tão grande que demorava a pé 3 dias a atravessar. 120.000 almas. E olha que naquele tempo os censos eram só os homens de combate, a partir dos 18 anos. Portanto, mulheres e crianças não foram contabilizadas. O discurso chegou aos ouvidos do rei. E o que é que o rei fez? Espera aí, isto é sério. Vamos decretar um jejum, saco e cinza, tudo que respira e anda e rasteja nesta cidade. Velhos, novos, animais. Eu estou a imaginar alguém que tivesse um leão em casa todo rapado. Eles raparam o pelo todos, os bichos, as pessoas, vestiram-se de saco e cinza, foram chorar por arrependimento no meio da cidade. E quando Jonas viu aquilo, ficou zangado. Ficou irado. Não faz lembrar João Batista. És tu aquele que há de vir ou há de vir outro? Vá, tu tens a chave da prisão, meu, porque é que eu tenho que ficar aqui? A comida é má, parece comida do hospital. E a fulana quer a minha cabeça numa bandeja. É isso que vais permitir. E porquê é que o Senhor permitiu isso? O fim do Velho Testamento, o fim do Antigo Testamento e o início do Novo começou ali. O discurso de Jesus faz a separação entre a era de preto e branco e a era do a cores. E foi o discurso mais duro que eu já ouvi. Porque elogia, mas a seguir diz, ele foi o maior dos profetas, mas que será o menor de qualquer servo do Senhor, doravante. Porquê? Porque ele teve isto, olha, a um danoninho de ter o Espírito Santo de Deus. E não creu. Era só o que lhe faltava. Era só o que lhe bastava. Vocês acreditam? Aquele homem receber os dons do Espírito Santo, se ele mesmo sem os dons do Espírito Santo, ele adivinhou que a outra andava a dormir com o tio e começou a falar contra a Herodias e a alertar a população, olha, o pecado está a vir, vem aí coisas piores, porque este povo não liga nenhuma a Deus. A fulana não gostou, toca de o mandar prender e a pedir, exigiu a cabeça dele numa bandeja. Mas o Herodes não queria, porque tinha medo que as pessoas se revoltassem. Então tiveram que o embebedar. E o engodar com sexo. E então, naquele momento, ele estava todo engodado. Pede-me o que quiseres. O que eu quiser. A minha tia tem um pedido para ti. Quer a cabeça de João Batista numa bandeja. Agora não posso lhe dizer que não. Eu disse-lhe que dava tudo. E assim foi. E quando disseram a Jesus que ele tinha sido
guilhotinado, vamos dizer assim, tinha sido decepado, é a palavra certa. Jesus podia ter ele deve ter ficado com, sabe, aquela cara de quando nós estamos irritados. Não sei se vocês já tiveram estes momentos assim. Eu acho que não, acho que sou só eu. Acho que só eu que tenho aqueles momentos de... Começa assim, um olho começa... Parece que está a ficar fundido, não é? A luz, não é? Que um discípulo dele, Pedro, diz-lhe assim: queres que oremos para que venham legiões de anjos? E o que é que Jesus lhe disse? Estás parvo? Depois tu pensas que isto é assim? Mandou-os fazer qualquer coisa e ele próprio foi orar pela multidão. Foi a vingança dele. Aí vocês querem me travar, pois agora eu vou orar mais pela multidão. Teve a noite toda, a tarde toda, a noite toda, quando o dia começou a raiar, é que eles perceberam que Jesus não parou de orar pela multidão. Um a um. Ser curado. Vida, para de chorar. Demência, sai dele. Depressão, sai dele. Vocês já imaginaram isto? E sentindo-se cansado, o que é que ele foi fazer? Vocês sabem, foi ao monte orar. E levou 3 fulanos com ele, para eles não pedirem mais legiões de anjos para matar os outros. E conheceram quem? Os 2 maiores do Antigo Testamento, porque o maior deles já cá não estava. Moisés e Elias, em tempos diferentes. E Pedro, ainda assim, havia lá, você e eu não somos mesmo como Pedro. Jesus, Senhor. Sabe, quando nós estamos naquele momento, estamos mesmo concentrados a orar, estamos mesmo a receber de Deus qualquer coisa, ali, aquele momento, e vem alguém e diz: pastor, pastorinho, João. E a gente olha: vou fazer 2 cabanas aqui. 3. Uma para ti, outra para Elias. E o Pai que está nos céus teve que dizer assim: ei, cala-te, pá! Este é o meu filho amado, ouve-o, escuta-o. Versão João Viegas, atenção. Porque nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Irmãos, este momento do batismo mostrou que Jesus estava disposto a obedecer até aos princípios estabelecidos pelo Pai para a redenção dos pecados. Se o Senhor Santo e Espírito, aquele que convence todos do pecado, lembre-se, o Cordeiro tira o pecado do mundo, mas quem o convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ainda não estava na terra e só desceu muito depois, quando Jesus subiu. Ok? Se o Espírito Santo não estava ainda na terra, porquê é que foi tão importante aquele momento? Para que toda a gente entendesse que aquele era mesmo o Filho de Deus. O próprio João Batista entendeu. Os próprios fariseus o entenderam. Os discípulos não entenderam patavina. E é isto que eu quero que vocês entendam, que às vezes há pessoas que vão estar ao nosso lado, vão ser próximas de nós, mas não vão entender nada do que tu dizes, tu fazes, daquilo que se passa. E tu tens que andar no teu bolso sempre com um pedaço de giz e uma ardósia para fazer desenhos, para explicar. Anda cá, isto sou eu, isto é o sol, isto é Deus. E Deus interviu aqui. Temos que fazer o desenho às vezes. E Jesus fez tantos desenhos aos discípulos. Fez este desenho para nós e a gente não o entendeu. E não digam que sim, que a gente não o entendeu. A aceitação do Pai, a confirmação. Foi o início do ministério de Jesus. Não foi, porque o ministério de Jesus começou muito antes. Ou se não fosse isso,
Aquele menino nunca poderia discutir com os mestres no templo. O ministério não começa com a aceitação dos homens. O ministério começa a partir do momento que o nosso Deus e o Espírito Santo de Deus se manifestam em nós. Estão-me a fazer entender? Então aquele momento foi importante para que ficasse escrito. No domingo o Espírito Santo vai aparecer em forma corpórea. Até pode aparecer. Até pode aparecer. Mas não é isso que é importante. É importante tu entenderes que a partir daquele momento não podes voltar atrás. Não dá para voltar atrás. É impossível voltar atrás. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que lança a mão do arado, ou seja, aquele que se predispõe a servir, e a seguir olha para trás, não é digno de mim. Parece um discurso duro. Mas não é. É um alerta. Deus está-nos a alertar. O que é que me está a entender? É que a seguir, eu por acaso fechei aqui sem querer, mas estava aqui entusiasmado. Mas em Mateus 4, logo no início, diz assim: a tentação de Jesus. Com um caneco, pastor. Então o homem acaba de ser batizado. Nem o deixaram ir ao almoço convívio da igreja. Gafanhotos assados com mel silvestre. Upa, upa. Diz que aquilo era em buffet livre, a 19 euros por pessoa. É comer os gafanhotos que quiserem. Estou a brincar com vocês, mas é para vocês perceberem. Que quando nós estamos debaixo do plano da vontade da obediência de Deus, nós somos tentados por Satanás. Nós somos levados ao deserto. Às vezes acontece-nos como Jó, somos esmifrados, rasgados. Meu Deus. Mas os cuidados de Deus estão connosco. Ele protege-nos, Ele guarda-nos. E a ida ao deserto faz parte da história. Porquê? Porque é necessário que eu prove que aquela humildade, aquela integridade, aquele temor a Deus não foi só para aquele dia. Mas porquê que Jesus foi ao deserto? Para que Ele pudesse dizer: em tudo eu sou o vosso exemplo. Para que em Hebreus pudesse estar escrito isso. Para que também em Isaías pudesse estar escrito isso, que em tudo Ele foi o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Jesus fez, tens que o fazer. Jesus foi, tu tens que ir. Então eu tenho que ir à Galileia. Não! Porque a minha Galileia e a tua, se calhar, é aqui. Ele teve que ir a Nazaré. Ele em Nazaré fez poucos milagres. Pois é, eu se for ao Alto dos Gais também poucos milagres lá faço. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: olha o Janoca, olha o Joãozinho, olha o Janeca, pensa rápido. Eram as alcunhas que eu tinha na altura, um pequenino. Cuchi, com 47 anos, Mas a maior parte daquelas mulheres, aqueles homens, conheceram-me de menino. Ele fala bem, mas é o Janoca. Que era o que faziam com Jesus em Nazaré. Não é este o filho do carpinteiro? Ele até fazia boas mesas, mas o que é que ele está para ali a falar? É isto que eu quero que vocês entendam. Todos temos que passar por isto. Todos temos que passar pela nossa Nazaré. Todos nós temos que atravessar a nossa Samaria. Todos nós temos que passar pela nossa Galileia. Todos nós temos que atravessar o mar da Galileia, não uma nem duas, mas 3 ou 4 ou 5. E uma delas tu tens que atravessar a pé. Uma dessas vezes tu tens que andar sobre as águas. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E alguns estão a pensar: como é que eu vou andar sobre as águas? Não, quer dizer, não é literalmente. Não pode ser literalmente. Mas se calhar vocês já andaram sobre as águas. Houve um dia em que vocês viram o poder de Deus tão forte na vossa vida que, pensando que não tinham, de repente estava lá para suprir, para ajudar, para cumprir, para pagar aquela conta.
Está a perceber o que eu estou a dizer? Aquela notícia que dizia não há volta a dar e tu acreditaste até ao fim, que há aquele último exame que vão fazer e o médico diz que estranho. Estranho porque, doutor? Não está cá nada. Mas eu vi. Olha, quero ver, vou abrir o outro exame. E abre e está lá. E agora, eu estou aqui a ver neste momento e não está. Pois não, foi de férias e nunca mais volta. Foi deportado. Não é? Agora está na moda mandar os estrangeiros embora. É estrangeiro no teu corpo, manda embora em nome de Jesus. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu peço que estou a brincar, mas estou a falar para aliviar, para vocês perceberem que isto é sério, isto é pesado, isto é bom, é duro, mas é importante, é vital. Ok? Tens que atravessar a tua Samaria, tens que te sentar no poço e falar com aquela mulher. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Vai haver aquela pessoa que tu vais trazer a Jesus, que tu sabes que sem aquela salvação a tua vida não vai para a frente. E se calhar muitos de nós ainda não aconteceu isso. Se calhar a uns é a mulher, outros é o marido, outros é o pai, outros é a mãe, outros é os irmãos, não interessa quem é, não interessa o que é. Todos nós um dia vão desfazer o nosso telhado. Para tu orares por aquela pessoa que não consegue entrar pela porta. Não vão desfazer o telhado da tua casa. Ok? Mas é para tu perceberes que alguém vai interromper as tuas férias, alguém vai te acordar de noite e tu vais orar e aquela pessoa vai se levantar daquela enfermidade. É bom analisar a vida de Jesus. Falta-te o casamento e transformar a água em vinho. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Falta-te o confronto com Pilatos e, antes disso, o confronto com o sumo sacerdote Caifás. Falta-te o confronto com a milícia que o foi buscar com tochas e pedras. Falta-te o Judas dar-te o beijo na cara. O que é que isto tem a ver com o batismo? Oh, meu amigo, tudo isto vem a seguir ao batismo. Tudo. E de tudo isto que eu te falei, o que te vai doer mais ainda é aquele beijo na cara. O beijo da traição. E depois vais passar o resto da tua caminhada com Cristo a transportar aquela cruz. E o Calvário parece que nunca mais chega. Mas vai haver aquelas alturas que tu vais estar com o ombro macerado e vais-te lembrar de João 8. E João 14. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é nesses momentos que tu olhas e pensas, espera aí, mas a rua ficou maior, vou continuar, mas agora já tenho força. O que é que se passa? Vou continuar. Não há Simões curtidores a meio caminho para levar a tua cruz. Tu és o Simão curtidor. Lucas 4. Já falámos da tentação, mas eu quero falar de outra coisa. Versículo 14. Então, e olha que isto é muito duro que eu vou ler, que eu vou ler e vou explicar. Pelo poder, pela virtude, pela revelação do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olhem para mim.
depois dos 40 dias no deserto. É que foram 40 dias. Ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, e depois ele esteve 40 dias, um mês, quase um mês e meio, desaparecido. E veja o que é que diz aqui no versículo 14. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele não pôs anúncios, não pôs placares na rua, não mandou mensagens, nem e-mails, nem SMS. Ele também não tinha grupo de WhatsApp. Não havia rádio nem televisão e, no entanto, a sua fama correu pelas terras em redor. Por causa do quê? Daquele Espírito em forma corpórea que desceu sobre Jesus. Não aconteceu com mais ninguém. Aquilo encheu as pessoas de curiosidade e temor. Versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ele ensinava. Ele pregou. Ok? Versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado. Olha que isto não há nada escrito na palavra de Deus por acaso. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Fulano tinha coragem. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aquilo era aleatório, sabiam? Era tudo em rolos, não é como hoje em livro. E o próprio conservador da sinagoga, tem outro nome, mas tirava um livro, um rolo, abria num sítio aleatório, punha a luva na mão esquerda e na mão direita o apontador, porque não se pode tocar no rolo com as mãos. Ok? Porque foi escrito pela mão de Deus. Estão a entender? Costumes judaicos. Olha lá para a luva que está na mão do teu irmão. Se é bonita. Pois é. Pois é. Não há de tardar muito essa história da luva outra vez. Vocês vão querer. Vocês depois vão saber. Versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isaías 61, hoje sabemos, não é? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar visita aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, portanto, enrolando, aquilo volta à sua posição, tornando a dá-lo ao ministro, está a ver? Não foi qualquer pessoa que lhe deu o livro. Assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje, sentado, ele não estava no lugar de destaque, ele estava na cadeira, humilde, no lugar dele. Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, dom não merecido, palavras que nunca tinham ouvido, palavras que estavam a ser honradas e abençoadoras, estão a entender? Palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do Zé? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses.
de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, posso pôr aqui a minha versão, ouvindo a verdade, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Alguns de nós vamos ser expulsos da família. E o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Alguns vão querer a tua morte. Não estou a dizer só família. Alguns vão te invejar só porque sim. Outros vão invejar porque tu tens oportunidade. Outros vão te invejar e vão te criticar só porque tu estás aqui com o fulano, o gordo. Outros vão deixar de te falar porque tu optaste pela verdade e pela vida. Mas eu vou-te dizer o que é que tu vais fazer. E tu vais ter que ser muito, muito forte. Versículo 30. Ele, porém, ainda assim, mas, passando pelo meio deles, retirou-se. Não respondeu, não se vingou, não se justificou, não ripostou, passou pelo meio deles e seguiu. E para que não houvessem dúvidas, o que é que ele fez a seguir? Foi para Cafarnaum outra vez procurar os enfermos. No sábado. Ai, não querem nada aqui? Ai, vocês não acreditam? Dei-vos a oportunidade na minha pátria, na minha terra natal, dar-vos a honra de, nos vossos ouvidos e nos vossos olhos, Isaías sentiam-se ter cumprido. O Espírito do Senhor é sobre mim. E vocês rejeitaram? Deixa estar cá quem queira. É isto que eu quero vos dizer. Então, pastor, mas eu nunca ouvi isto sobre o batismo, estou a ficar assustado. Não tens de ficar assustado com nada. Porque o mundo sim é que me assusta muito. O mundo, da maneira que está, assusta. Irmãos, nós hoje em dia estamos a ver, num mundo em pleno 2026, pais a matarem os filhos, filhos a matarem os pais, crianças a fazerem mal e a matarem animais de estimação, que depois vão se tornar adultos e vão matar os pais, e vão matar as esposas, e vão matar os filhos. Estamos a ver políticos a mentir em direto, na televisão, sem pudor e sem arrependimento nenhum. Estamos a ver pregadores a ensinar a mentira e a baterem no peito e a rasgarem as vestes, não literalmente, mas quase, tal e qual como Caifás fez com Jesus. Estamos a ver os princípios normais e básicos de uma sociedade em família completamente pernas para o ar. Invertidos. Ok? Irmãos, a Bíblia é contra a homossexualidade, é contra tudo o que seja o oposto daquilo que Deus criou, que é homem e mulher. Mas o ódio que está a ser gerado contra essas pessoas dentro das igrejas é assustador. É assustador. Há a evolução social. Não. Há muito tempo que estamos em involução, em regressão social. E o problema é que nós não aprendemos nada, porque isto aconteceu com os gregos,
Isto aconteceu com os romanos, isto aconteceu já com a sociedade moderna. Ainda ontem o vosso pastorinho esteve muito tempo a ler sobre a Idade das Trevas, o horror que foi a Idade das Trevas. Foram 1500 anos, 15 séculos, a trazer escuridão, obscuridade, trevas sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade social, sobre tudo o que vocês possam imaginar. Ok? Ok? Eu vejo hoje pastores a falarem mal e a dedicarem mensagens quase inteiras sobre coisas que nem sequer estão no Evangelho. Eu também não gosto de muita coisa que se passa, mas eu prefiro pregar-vos a palavra. O Evangelho, há alguns como eu, graças a Deus, infelizmente somos poucos, mas ainda há alguns como eu, que pregam a palavra. Eu não preciso estar a dizer mal dos outros, eu não preciso dizer mal das coisas, eu estou a alertar apenas. E o que eu vejo é que eles estão tão preocupados em criticar, tão preocupados em deitar abaixo, que se esquecem de edificar. Ao menos os antigos quiseram construir uma torre, a chamada Torre de Babel, que era para chegar até Deus. Agora o que é que eles estão a fazer? Estão a cavar um poço, querem chegar ao diabo. É o que parece. É o que parece. Não é? E pior ainda, vejo as pessoas a justificar o pecado em vez de trazer justificação ao justo. E isso assusta-me muito. Por outro lado, o Senhor disse, cuidado que ninguém vos engane. Não vos espanteis. E olha que este discurso do espantar, temer, não sei o quê, começou ainda pelo próprio Senhor Jesus, sentado na muralha de Jericó, a falar com Josué. Vão ler esta passagem que é linda. Não te pasmes, não te espantes, não temas, não fiques assustado, não te assombres. Eu serei contigo. E é isto que a gente tem que guardar. Porque as trevas estão aí outra vez. E com muita força. E com muita força. A nossa Assembleia da República perdeu um dia inteiro a discutir as burcas. Para legislar as burcas. No entanto, temos um concelho inteiro, um dos maiores concelhos da zona de Setúbal, sem água, há 3 semanas, e já vieram dizer que só conseguem resolver aquilo, vai demorar 3 semanas para resolver. Portanto, 6 semanas, mês e meio, com o povo a água a conta-gotas, ainda para mais perto do mar, uma zona quente. Não é normal. Os incêndios já estão normalizados. Ouvimos falar num incêndio. Quantos hectares é que arderam? Arderam 400. Coisa pouca. Nem ninguém pensa quantos bichos morreram, quantas pessoas perderam a casa, quantas pessoas morreram. Nada. Já só pensamos em hectares queimados. Mas a Bíblia disse que nos últimos tempos, terça parte da terra arderia. E ninguém se está a perceber. Porquê? Porque está normalizado. Vocês estão a compreender? Daniel também diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. A ciência, o conhecimento, a sabedoria, a tecnologia. E é isso que estamos a ver? Estamos. Em 100 anos evoluímos mais do que nos 3.500 anos antes. 100 anos. Ok? Em 1918, ninguém andava no ar. Em 2026, já fomos à Lua e já voltámos. Já vamos a caminho de outros planetas. Ok? Pouco mais de 100 anos. Portanto, o que eu quero dizer é, a ciência se multiplicaria, mas também a iniquidade. E é isso que estamos a ver. E está normalizada. Sexo antes do casamento, normal. Não tiveste. Ela é parva, é parvinha. Vocês são os parvinhos. Eu fui um parvinho. Eu fui
virgem para o meu casamento. Olhou para mim, tinha 26 anos. Eu tinha 26 anos. Chamavam-me parvo. Faz mal. Eu é que sei, eu e Deus. Vocês estão a entender? Vocês estão a compreender? Eu não estou a querer condenar ninguém, não é essa a minha intenção. Eu quero é que vocês entendam que há coisas que estão normalizadas que não são normais. Tratar mal os pais, abandonar os pais no hospital. Vocês não imaginam o que é que está a acontecer agora outra vez. Não querem. Irmãos, o nosso irmão Daniel, a família não quer ir buscar. Vai para um centro de reabilitação porque a irmã não quer ir buscar. A família não quer saber. Eu não estou a dizer que é a sua, que é a minha. Não é isso que eu estou a querer dizer. Mas é isso que estamos a ver como normal. Põe-se num lar. Põe-se num lar. Pagas 3.000 euros para um lar. Não faz mal. Então, está despachado. Faz mal. Faz-se um crédito. Essa também é outra. O dinheiro fácil, por engano. Pedes 3.000 euros de crédito, ou pedes 10.000, ficas 10 anos a pagar e quando vais fazer as contas, tu devolves ao banco 22.000. Mas está tudo bem. O mal está é quando o pastor levanta a oferta alçada na igreja. Isso é que está mal. Há 15 dias houve um fulano que foi para o nosso vídeo escrever que eu era um falso profeta. E até nem era eu que estava a levantar a oferta. Era a Lena. Lena, tu és uma falsa profetisa. E ela nem falou em dízimo nesse dia. Só falou oferta alçada, a viúva pobre, ensinou que o azeite, voltou-nos a lembrar uma verdade que o Senhor nos prometeu para estes anos: o azeite não faltará e a farinha não acabará. E eu tenho aqui N provas, eu sou uma delas, N provas que Deus está a fazer isso. Esta casa é uma prova. Ainda há bocadinho eu estava a falar com a Célia sobre isso. Esta casa é uma prova disso. E, no entanto, somos falsos profetas. Porque levantamos uma oferta. Agora imagino o que é que ele dirá dos vídeos daqueles que levantam 3 e 4 ofertas por reunião. E que, eu sei que estão certos, claro. E que têm até multibanco no altar. O assistente anda com a maquinazinha na sala para a pessoa passar o cartão. Não é preciso pôr código, é só passar o cartão. Está tudo bem. Está tudo bem. Não está. Por isso Jesus disse uma coisa tão importante e eu quero deixar isto com vocês. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Temos que viver neste mundo porque foi aqui que nascemos. Mas não temos que fazer as coisas como o mundo faz. Certo? Tu não tens que roubar só porque os outros roubam. Tu não tens que enganar só porque os outros se enganam. Tu não tens que procurar maneiras de fugir aos impostos só porque os outros... mas as outras igrejas também fazem, pastor. Muito obrigado. João, qualquer coisa, não me lembro agora qual é que é, mas Jesus disse assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E o mundo não vos pode dar esta paz, porque esta paz não pertence a este mundo. E essa paz, que é aquela que tu pões a cabeça na almofada e dormes, descansadinho da vida, na paz do Senhor, com a certeza que tudo está bem, mesmo quando o diabo ataca, mesmo quando o diabo te quer pôr a ti e a ti também, e a ti, quem quer que seja, de rastos, o Senhor sempre põe a sua mão e diz: calma, eu estou no controle de todas as coisas. Então é isto que o batismo faz, é isto, é esta entrega. Não cura ninguém, mas eu já vi pessoas a serem curadas. Não liberta ninguém de demónios, mas eu já vi uma mulher ser liberta de demónios, e olha que não eram poucos. E se ela bem esperneou. Olha, se alguma vez vocês viram uma mulher fazer a ponte, eu vi aquela mulher fazer a ponte para não tocar na água do batismo.
Aquilo parecia uma sessão de contorcionismo. Mas o que é certo é que uma das mãos resvalou, ela escorregou, caiu dentro da água, esbracejou, mas quando saiu até veio a pentear a peruca. Uma mulher completamente diferente. No domingo anterior tínhamos espetado o salto num dos joelhos, não sei qual deles é que foi. Estragou-me um fato, porque fez-me um buraco com o salto no fato. Eu estava a orar por ela, para aqueles demónios saírem, e houve uma altura em que eu disse, não vale a pena, ela não quer que eles saiam. Ela teve de tomar a decisão. Ela só tomou a decisão no dia do batismo e gritou, eu quero ser liberta. E foi naquele momento, a mão resvalou, caiu dentro da água, parecia um gato a fugir do banho. Mas lá conseguiram segurá-la, foi batizada em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando saiu a subir aquela escada, até vinha a fazer assim. Lembro perfeitamente, a pingar, mas nunca mais aquela mulher se manifestou. Limpa, lavada, sarada, transformada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém? O batismo salva? Não. Mas é a minha prova que eu sou dele. Eu não vou comprar t-shirts a dizer eu sou de Jesus. Aquelas são muitas giras. Atenção, nada disso. Não vou. Eu não vou mandar fazer, ai, pastor, faça isto, faça aquilo. Não. Não. Alguém quer, arranja um bom negócio, eu apoio esse negócio. Agora, eu comprar para vocês, para a livraria ganhar dinheiro. Não, a livraria não ganha dinheiro com nada. Nem o café ganha dinheiro com nada. Portanto, nem eu ganho dinheiro com nada, só ganho o meu salário do meu trabalho no hospital. É tão fartos de me ouvir, não é? Mas há ali pessoas que se querem deitar. Não se esqueçam, está bem? Não estranheis. Esta palavra é de Pedro. E veja só, sabe quando é que Pedro escreveu a epístola dele? Para aí 40 anos depois de Jesus subir aos céus. Paulo escreveu 60. Ok? É preciso a gente não se esquecer disto. Ouça, não se esqueçam disto. 40 anos depois é que ele escreve isto. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos sobreviesse. Porque ele, isto agora é a minha versão, está bem? Porque ele disse-nos, ele mostrou-nos tudo o que haveríamos de passar. Antes alegrai-vos por sofrerdes as mesmas coisas que Jesus. Porque faz parte da nossa caminhada. Não somos seguidores de Jesus. Não somos discípulos. Não somos... que chamavam-nos cristãos. Devíamos ser cristinhos. Cristianinhos. Eu já não gosto de dizer que sou evangélico. Detesto. Está tão mal associado. És cristão. Não, eu sou do caminho. Porque a seguir vem a pergunta, o que é isso? Eu, ainda bem que perguntas. Eu sou do caminho. A verdade e a vida. E ninguém vai até ao Pai se não for através dele. Amém? Quem crer e for batizado, mas atenção, o batismo não salva. Ok? Eu já fui orar por pessoas, dei-lhe Jesus à hora da morte, a avó da minha mulher, orei com ela, a avó, e eu perguntei, vamos para Jesus? E ela disse que sim, e orei com ela, ela voltou a confessar Jesus, não é que ela não fosse Jesus, e passado pouco tempo ela partiu. Ok, era batizada nas águas 2 vezes, sim, até foi 2 vezes. Mas eu já orei por outros que não foram batizados nas águas, e eu sei que estão lá em cima, nos céus. Agora, se eu tenho esta oportunidade e devo de fazer, eu devo de fazer quando eu acreditar que é importante para mim eu fazer isto. Eu nunca imponho o batismo a ninguém. Nem ninguém tem o direito de o impor e dizer, não, então não pode ser pastor, não pode ser presbítero, não pode ser diácono. Isso são regras dos homens.
Aonde é que está na Bíblia, em Timóteo 3, que tem que ser batizado nas águas? Diz lá que tem que ser um bom marido, não espancador, não dado ao vinho, de bom testemunho, cheio do quê? Do Espírito Santo. E no momento certo, a pessoa a dizer assim: pastor, este ano eu vou às águas. E até pode nem ser aqui. Pode ser um convívio que a gente faça num sítio qualquer. Tem lá uma praia, e ele chama-me à parte, ou ela chama-me à parte e diz-me assim: olha, pastor, isto é como o eunuco. Está aqui um bocado de água. O que é que me impede de ser batizado agora? Nada. Então bora. Estão a entender o que eu estou a dizer? Ok? Fui explícito. Há perguntas? Posso guardar as armas no coldre? Vamos orar? Paizinho, graças te dou pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por lembrares este tema. Obrigado, Senhor, por sempre colocares as coisas certas no nosso coração. Graças te damos por tudo o que tu estás a fazer e que ainda vais fazer. E ainda louvamos o teu nome e bendizemos a tua face, Senhor. Não só pela revelação, mas pelo cuidado, pelo incentivo, pela exortação, pela capacidade que tu nos estás a dar de redarguir e discutir a tua palavra com sabedoria, com paz e, acima de tudo, com a presença do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Continua a revelar-nos a verdade e usa de cada um de nós, Senhor, para evangelizarmos e trazermos pessoas à tua casa e ao teu nome, para a tua eterna glória, Senhor. Oro também para que nesta noite, para os que vão trabalhar, Senhor, dá-lhes capacidade, inteligência, sabedoria, conhecimento, desperta-os, Senhor, não os deixes desperdiçar nem uma oportunidade para poder alcançar aquilo que tu propuseste para cada um deles. E aos que vão descansar, conduz-nos, Senhor, até casa em paz e segurança, e que o teu nome seja permanente em nós, de maneira que aqueles que estão em nossa casa à nossa espera possam sentir o teu perfume, o bom cheiro que nós temos por estarmos diante de ti, agarrados a ti, à tua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém.